Da promessa de Deus de trazer salvação para todos os povos, de trazer salvação para todo aquele que crê. Então, se você ainda não foi batizado, comece a repensar a sua história, comece a repensar a sua ação. Eu preciso também passar por esse batismo, eu preciso também passar por esse recomeço, eu também preciso alcançar uma nova vida. E o batismo, meninas, não é o fim de um processo. Ai, pastor, nós fizemos o curso, agora vamos batizar. Não é o fim, é o começo. É o começo de uma nova história na vida de vocês, mas de uma nova caminhada com Deus, com Cristo, com conhecimento, em não só celebrar um novo momento, não é? Deus não quer viver com vocês um momento, Ele quer viver com vocês uma história. Hoje nós vamos viver um momento aqui, mas o que Deus quer é participar da nossa história por todo o tempo. Então estejam preparadas para isso. A Bíblia diz o seguinte, em Atos capítulo 2, no versículo 38, ele diz assim: Pedro, respondendo aos irmãos, disse: vocês devem se arrepender para perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva, o poder, o dom do Espírito Santo. O batismo, então, ele é um ato de fé que muda destinos. O que está acontecendo aqui é algo espiritual, não é algo normal, não é algo carnal. Não serão pessoas que vão descer nas águas para se molhar apenas, mas elas vão cumprir uma promessa espiritual de morrer para a vida antiga e nascer de novo, para uma nova vida, para um novo tempo, para escrever uma nova história. O que está acontecendo aqui então é espiritual, é eterno e é irreversível. É irreversível, porque vocês nunca mais vão olhar para a história de vocês do mesmo jeito. A minha vida, ela é marcada. Se o calendário foi marcado por antes e depois de Cristo, é isso não? Nosso calendário é marcado assim? Sim. A minha vida também é marcada por antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, eu era uma pessoa. Eu tinha uma atitude. Eu tinha um outro palavreado. Eu tinha outros valores. Mas depois de Cristo, eu me tornei uma nova criatura. Olha o que está escrito aqui. Made new. Feito novo. E nós vamos ler esse versículo daqui a pouco, em Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então o que está acontecendo aqui hoje é vocês se tornarem novas criaturas. Novas criaturas em Cristo Jesus. Tudo aquilo que foi passado vai ser marcado como antes de Cristo. E tudo aquilo que a gente vai viver daqui para frente vai ser marcado por agora em Cristo. Em Cristo. Então eu vou ter agora no teu calendário, você vai ter na tua vida, na tua história, essa marca indelével, inapagável, que não vai sair mais. Você vai sempre se lembrar: antes de Cristo eu era assim, agora com Cristo eu sou diferente. Amém? Amém. O velho homem vai ficar na água. O pecado vai perder o poder. O inimigo, mais uma vez, será derrotado. Amém, querido? Mais uma vez será derrotado. E os céus celebrarão em festa. Em festa. Porque a Bíblia diz que a festa nos céus, quando uma alma se converte. Então, nós estamos em festa. E os céus também estão em festa. O céu está testemunhando aquilo que vamos fazer. O inferno está sendo derrotado e o Espírito Santo está sendo derramado. Há uma promessa na palavra de Deus, no livro de Joel. Eu não separei esse versículo, querido, mas capítulo 2 de Joel, que diz assim, eu não lembro o versículo agora, esse menino me exige tanta coisa, gente. Eu sou pastor, mas eu não sei tudo, não. Vai mais para frente um pouco, vamos lá, mais.
Não tem problema, depois a gente acha. Vai procurando aí, você que é bom nisso. Mas no livro de Joel, Deus faz uma promessa. E ele diz assim: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E no dia em que Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. E a Bíblia vai dizer para nós, depois também no livro de Atos, que quando os discípulos estavam ali orando, o Espírito Santo desceu sobre eles. Então, o Espírito Santo, ele é parte do batismo. Ele está no momento do batismo, em todo tempo e em todo momento. E é o batismo dele que muda a nossa história. Então o céu está testemunhando tudo hoje. O céu está celebrando. E o Espírito Santo está pronto para ser derramado sobre toda a criatura. Eu quero desse Espírito. Você quer desse Espírito? Amém? É um ato invisível, mas é de um impacto visível na vida de todos nós. Nós não vemos o Espírito Santo entrar na nossa vida, nós não vemos ele entrar na nossa história, mas aquilo que ele faz em nós é visivelmente perceptível. Quem aqui, quem de nós pode dizer assim: eu sou a mesma pessoa desde que conheceu a Cristo, eu não mudei nada? Deixa eu ver. Levanta a mão, gente. Talvez você não vê a ação do Espírito, mas é visível naquilo que as pessoas veem em você. Você não é mais o mesmo. Nós não somos mais o mesmo. Nós não andamos mais como andávamos antigamente. Nós não vivemos mais como vivíamos antigamente. O apóstolo Paulo, ele deixa um recado para todos e diz assim: gente, agora que vocês estão em Cristo, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Você vê que os problemas são os mesmos e são antigos. Aquele que enganava, não engane mais. Ao contrário disso, ande em ordem e de acordo com a nova vida que Jesus te deu. Nós vamos celebrar o batismo e vamos declarar que há uma nova vida sobre as nossas vidas. O ato, ele é visível, mas o impacto, ele é invisível. Aquilo que Deus vai fazer na nossa história, na nossa vida, vai marcar por dentro e nos mudar e nos transformar a cada dia e a cada tempo. Eu posso dizer que eu morri para o pecado e renasci para o propósito de Deus. Quando nós somos batizados, quando nós nos convertemos, nós morremos para aquela velha vida e renascemos com um novo propósito, o propósito de Deus para cada um de nós. Você começa a ver que as coisas ao seu redor se transformam. Por quê? Porque agora você passou a viver os propósitos de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para a nossa história. Então, nesta manhã, eu quero declarar que o batismo, ele ativa o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele ativa o propósito de Deus em cada um de nós. Porque se antes Deus não podia dirigir a minha vida porque eu não andava na presença dele, agora ele tem todo o poder e autoridade para dirigir os meus passos e me levar a cumprir os propósitos que ele criou para mim. Sabe, nós vivemos a nossa vida e isso é comum, é normal. A gente escolhe o nosso trabalho, a gente escolhe o nosso carro, a gente escolhe a casa que a gente quer viver, comprar, alugar, seja o que for. A gente escolhe aonde a gente vai passear, onde a gente vai passar férias, não é? A gente escolhe o que vai fazer na festa de aniversário, não é? A gente escolhe o que vai dar de presente para o pastor, amém, igreja? A gente escolhe muitas coisas, porque a vida é nossa e a gente vai escolhendo como quer. Mas os nossos pais tentam fazer escolha para nós também, não tentam? Filho, estuda assim.
Filho, vai nessa profissão. Filho, não anda com esta pessoa. Filho, não conversa com estranho, né? Filho, estuda mais. Filho, trabalhe mais. Filho, os pais tentam nos dar direção, mas nós caminhamos conforme a nossa vontade. É assim ou não? É? Com Deus é a mesma coisa. Nós vamos caminhar conforme a nossa vontade. Mas se nós dermos ouvido àquilo que Ele está nos ensinando, aquilo que Ele está nos direcionando, aquilo que Ele está nos posicionando, nós alcançaremos o propósito que Ele escreveu para nós. Você pode escolher viver a história que você quer, ou viver a história que Deus preparou para você. E a história que Deus preparou para cada um de nós, Romanos, Paulo vai escrever aos Romanos e dizer assim: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Ai, pastor, eu quero viver a minha vida como eu decidir. Amém. É um desejo do teu coração, é um direito seu. Mas não reclame quando de vez em quando não for bom, quando de vez em quando não estiver perfeito, ou quando muitas vezes não for agradável. Porque diz o Senhor que debaixo da minha mão, da minha vontade, a sua vida será boa, perfeita e agradável. Eu prefiro essa escolha. Eu prefiro essa escolha. E você? Você quer viver uma vida boa, perfeita e agradável? Amém. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Ele fará. Amém? Hoje nós vamos batizar essas 3 queridas que entregaram as suas vidas a Jesus. E elas vão declarar a sua fé, a sua esperança. Elas vão declarar aquilo que elas querem fazer e viver daqui por diante. Aos que vão descer as águas então nesta manhã, bem-vindos ao novo tempo. Bem-vindos ao novo tempo. Deus está selando a decisão de vocês com vitória, com graça, com poder, com autoridade. E a partir de hoje, nós podemos declarar com toda certeza: você não é mais quem você era antes. Amém? Você não é mais quem você era antes. Agora, você é filha. Você é filha. Você é livre. E você, mais do que tudo isso ainda, é parte do reino. Do reino do Senhor de toda a terra. Do reino dos céus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, diz o Senhor quando ouve o batismo de Jesus. E estas são minhas filhas amadas, em quem eu tenho prazer, diz o Senhor. Amém? Muito bem. Nós vamos dar início ao batismo. Nós vamos celebrar agora esse tempo. E eu vou pedir a todos que acompanhem e estejam conosco. E nós vamos começar com a Amanda. Já que o seu nome começa com A, né? Nós vamos por ordem alfabética. Então vem pra cá, Amanda. Dá esse microfone pra mim. Ah, tá aqui, João Marco. Vem cá, Marco. Sobe aqui, querida. Isso. Fica aqui por enquanto. Tá nervosa? Isso. Está quente, não. Ô, gente, quando eu fui batizar, me deram água gelada. O pastor aqui, não, eu vou dar uma água quente aí, vamos aliviar para as pessoas, quebrar o galho, né? Eu, por mim, eu deixava água gelada, que é para o pecado sair assim, rapidinho. Né? Bater ali o pecado e falar: meu Deus, eu tenho que sair daqui, e vai embora. Mas glória a Deus por isso, graças a Deus. A Amanda tem um testemunho, né, Amanda, que ela gostaria de falar conosco nesta manhã. Então eu quero dar a oportunidade de você fazê-lo, e em seguida nós vamos batizar você. Amém. É a primeira vez que eu subo aqui para falar, mas eu falei para os pastores que não tinha como
num dia como hoje, não vir aqui dar o meu testemunho para vocês. Amém. Eu sempre falo muito que Deus me tornou um testemunho vivo. Eu sempre tive muitas idas e vindas, mas eu nunca tinha ido no profundo. E eu acho que como cada um de vocês aqui, eu vim cheio de sonhos para esse lugar, achando que eu ia encontrar outras coisas. E os planos de Deus eram diferentes. E eu me vi numa situação onde eu caí numa cilada muito grande e eu fui perdendo tudo. E eu sempre falei para os pastores que eu comparo a minha vida como a de Jó. Eu tinha tudo no Brasil. E eu vim pra cá atrás de um sonho muito maior. E num determinado momento eu me vi sem nada. Eu me vi na rua, sem nada. E eu tive pessoas que me ajudaram. E eu tive a mão de Deus. Amém. No meu sozinha, no meu interior, no meu quarto, foi onde Deus fez um trabalhar na minha vida. E tudo aquilo que foi perdido foi restaurado. De pouco em pouco. Cada uma das histórias, cada uma das conquistas. E hoje eu falo o quanto Deus me transformou, o quanto Deus me restaurou. E isso daqui eu faço não só por um mandamento, mas como gratidão, entrega da minha vida a Deus, porque tudo foi feito novo. Tudo. Toda a minha vida foi restaurada, todos os meus planos. E assim como Ele diz, eu tentei sem Ele e não deu certo. E Ele falou, tenta comigo agora. Que agora comigo vai dar certo. E eu acho que em questão de meses, a minha vida deu um 360. Sabe? Eu ganhei amigos, eu ganhei um serviço, eu consegui meu carro, eu consegui minha casa, eu consegui tudo. Tudo aquilo que eu tinha desde o Brasil como sonho, meta e objetivo, Ele restaurou. Ele restaurou minha vida, Ele restaurou minha família. Então, diariamente, eu vejo as pequenas e as grandes coisas de Deus na minha vida. E eu só tenho gratidão. Eu só tenho gratidão. Eu passei pelo maior deserto da minha vida. E eu achei que era o fim e que era a pior coisa da minha vida. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque nesse deserto eu conheci Ele. Eu encontrei Ele. E se você está passando por qualquer tipo de dificuldade ou deserto, não desacredite. Eu achei que eu não ia conseguir. E realmente sozinha eu não ia. Mas com Ele tudo se fez novo. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Testemunho vivo. Vamos lá. Deixa eu ajudar você a subir aí. Aqui no alto. Aí. Muito bem. Vai, você pode chegar do lado de lá, isso, e ajudar ela. Você vem pra frente aqui. Isso. Na hora que eu for direitar, você agacha também, tá bom? Se quiser pôr a mão na frente aqui, quiser tampar o nariz, tá? Eu te seguro, fica tranquilo. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou pedir para você declarar seu nome inteiro. Tá bom. Mais pra frente. Melhor, né? Isso aí, tá bom. Você vai repetir comigo, tá bom? Diga assim, ó. Seu nome completo. Eu, Amanda de Oliveira Farias, Declaro declaro que Jesus Cristo que Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu abro mão Eu abro mão de todas as de coisas todas as coisas para ter Jesus para ter Jesus como meu único Deus como meu único Deus e Senhor. e Senhor. Amém. Amanda, pela autoridade que me foi dada como ministro do Evangelho, eu te batizo hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carolina Barroso, vem pra cá. Muito bem, ajuda ela aí.
Declaro que Jesus Cristo Declaro que Jesus Cristo é o meu único Senhor é o meu único Senhor e Salvador. e Salvador. Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha vida e abro mão de todas as coisas todas as coisas para viver uma nova história uma nova história junto com o meu Senhor. junto com o meu Senhor. Amém. Carolina, pela autoridade que me foi dada como ministro do Evangelho, eu te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se levanta para uma nova história, para uma nova vida, para um novo tempo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia! Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Cadê a Clarice? Foge não, filha. Vem aqui. Que negócio é esse? Vem aqui, vem. Foi buscar a cola. Isso aí, tá certo. Marco, dá o microfone para ela, por favor. Ela também quer dar um testemunho, falar com a igreja. Fica à vontade. Eu não venho de uma família cristã. Inclusive, para mim foi muito difícil ter esse passo de vir para uma igreja. Dar o primeiro passo de me conectar com Cristo e entender melhor do Evangelho. Mas por muito tempo eu ouvi o chamado de Deus. Inclusive, antes de eu ir embora, eu falei para minha mãe, eu preciso encontrar uma igreja. E eu lembro também que eu falava para ela já, acho que com 15 anos eu falava que eu gostaria de uma igreja. Então, mas no meio da minha maior crise emocional, eu tenho hoje 24, e assim, quando eu vim para os Estados Unidos, eu caí emocionalmente, assim, que eu não consegui, eu tava no meu quarto e eu falava, eu não vou conseguir, eu não sei como eu vou sair disso. E muitas coisas me levaram até aqui, sabe? Eu vim para Stanford e depois eu fui para Michigan. E eu lembro que eu voltei pra cá daí, por questões da vida, eu voltei pra cá. E todo mundo se conhecia e falava, por que você vai voltar de novo pra lá se você saiu de lá? E até eles falavam, não vai. Eu falava, não, alguma coisa eu tenho. Alguma coisa eu tenho lá. Amém. E eu achei a igreja. E, como eu falei, eu tava emocionalmente muito mal. Eu tava muito mal mesmo, assim, que eu não sabia pra onde correr. E aí eu conheci a Amanda. E eu falei pra ela, preciso de uma igreja. Ela falou, tenho uma. E ela me trouxe pra cá e tudo mudou. E eu comecei a frequentar a igreja em maio e eu sou outra pessoa. A minha irmã me veio em fevereiro. E eu tava muito mal. E a minha mãe pegou e disse que ela chegou em casa, voltou pro Brasil e falou, Clarice tá completamente surtada. E aquilo me machucou, né? Porque a minha família, e ela veio agora em junho me ver, e a minha mãe pegou e disse que ela chegou pra minha mãe e falou, Clarice é outra pessoa. E eu falei, é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Tá pronta? Vamos lá. Tá quentinha. Eu falei que tava quentinha. Eu, Clarice de Souza, declaro a minha fé
declaro a minha fé em Jesus Cristo em Jesus Cristo e tomo hoje e tomo hoje a decisão a decisão de andar com Ele de andar com e Ele de servi-lo e de servi-lo por todo o tempo. por todo o tempo. Ele é Ele é e sempre será e sempre será o meu único Senhor o meu único Senhor e Salvador. e Salvador. Eu abro mão Eu abro mão da minha velha vida da minha velha vida para escrever uma vida nova para escrever uma vida nova com Jesus. com Jesus. Amém. Amém. Clarice, com a autoridade que me é dada como ministro do Evangelho, eu te batizo hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Uma nova vida! Deus é bom. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei A bondade de Deus, cantarei a bondade de Deus. Aleluias, graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém em nosso meio que gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador e aproveitar o momento e se batizar? Levanta sua mão, deixa eu ver. Tem um corajoso aí? Tem mais? Tem mais? Não? Tem certeza disso? Posso fechar? Tá, aproveita que tá quente, né, Marcão? Aproveita. Ah, a próxima eu faço de mangueira. Pode ser de novo também. Tô brincando. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, banda. Obrigado, gente. Tudo maravilhoso. Tudo ótimo. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para sua vida nessa manhã. Depois. Vai. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa manhã e eu preciso falar um pouco, muito rapidamente, sobre a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, mas antes de celebrar a ceia do Senhor, nós vamos ter uma palavra. E logo depois da mensagem, nós vamos receber de novo aqui os batizandos e também alguns irmãos que estão chegando à nossa comunidade e estão abrindo o seu compromisso, né, de estar conosco e de fazer parte desta igreja, desta comunidade, que serão muito, muito bem-vindos também. Então daqui a pouquinho a gente vai fazer isso e logo depois celebrarmos a ceia juntos, todos nós, com todos aqueles que fazem parte dessa nova família. Tá certo, querido? Amém? Muito bem. Talvez você não tenha aí um entendimento muito correto ou completo de tudo, então eu queria esclarecer algumas coisas sobre a ceia do Senhor, o princípio da ceia, para você entender, e logo depois, em seguida, nós vamos juntos celebrar a ceia como um momento especial. Mas antes de celebrarmos, eu quero dar uma palavra específica sobre o que é a ceia do Senhor, o que ela significa, o que ela tem de sentido e significado para cada um de nós, para que você possa ter entendimento de tudo isso. Amém? Muito bem. A gente celebra a ceia e ela é feita com dois, digamos, dois sinais, dois símbolos muito importantes. O pão e o suco da uva. Esses dois elementos, eles são primordiais para a nossa vida. A Bíblia vai dizer para mim e para você que ela vai nos ensinar que o pão, ele tem o sentido de ser o corpo de Cristo, ser o próprio corpo do Senhor, onde nós participamos desse corpo, comemos desse corpo, como se disséssemos, eu faço parte
deste corpo do Senhor. E assim também o suco da uva, ele tem o princípio de ser, por característica de cor, comparado ao sangue de Jesus. Porque a Bíblia nos ensina que é o sangue do Senhor Jesus que nos purifica de todo pecado, nos limpa de toda condenação. Então o suco da uva, ele é o representante, por sua cor e seu significado, ele representa então o sangue do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Quantas vezes nós olhamos para algo pequeno, né? Seco, aparentemente sem valor, como um grãozinho de trigo. Talvez você nunca viu um grão de trigo. Você já viu aquela farinha de fazer quibe? Quem já viu aquela farinha de fazer quibe? Aquilo é o trigo mais grosso, sem moer. Ele é só quebrado. Ele não está moído e refinado como a farinha de trigo que você usa em casa para fazer um pão, ou uma pizza, ou um bolo, né? Seja lá o que for. Aquele grão, ele é mais grosso, ele é mais duro, né? O grão de trigo, ele lembra praticamente assim como um grãozinho de arroz. E esse grão tão pequeno, a gente não imagina que ele tem um poder tão grande dentro de si. E quando Jesus faz a alusão ao pão, ele nos leva a esse pensamento. Vê comigo, por favor, João capítulo 6, no versículo 35, o próprio Senhor Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O próprio Jesus se compara ao pão, ele diz: eu sou o pão da vida. Nós olhamos para um grão de trigo e pensamos: poxa, isso não tem valor, isso é tão pequeno, tão miúdo, não é? Mas é desse grão que moído se tira a farinha, da farinha se faz o pão e nos alimenta. Não tem nada mais gostoso do que aquele pãozinho francês com a manteiguinha, não é verdade? Um cafezinho, coisa boa demais. Mas a gente come e não percebe. De onde vem isso? A gente não faz, a gente não para pensar. Mas vem do trigo, de algo simples, algo comum, algo que pra gente já virou natural. Chega na padaria, compra o pão, ou vai no mercado, compra a farinha e vai lá e faz. Mas para aquela farinha chegar na tua mão, para aquele pão chegar na tua mesa, ele passou por um processo. Ele começou como um grão. Começou como um grão, do grão ele foi seco, de seco ele foi moído, quebrado, e de moído então ele pode ser preparado por algo, pode ser transformado em algo que vai alimentar a sua vida, alimentar o seu estômago, a sua saúde, trazer saúde para você, alimento para você. Mas a gente não para pensar que com Jesus foi a mesma coisa. Quando ele diz: eu sou o pão da vida, ele está dizendo: eu sou aquele grãozinho de trigo que, quando foi moído, dele se transformou em uma nova vida. Ele que se transformou, ele que se deixou moer, ele que se deixou abater, ele que se deixou crucificar, para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai escrever assim: e ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi moído, ele sofreu as nossas dores. Ele foi moído para que eu e você pudéssemos depois comer deste que é o pão da vida. O pão da vida, o pão que nos transforma, o pão que nos traz vida e alegria. Jesus é assim, e assim somos nós também, como quando passamos pelo processo de entrega e transformação da nossa vida. Como a Amanda estava testemunhando, ela disse: eu passei por um deserto onde tudo foi transformado, fui perdendo tudo que eu tinha em coisas de valores, em casas e tudo, e até perdendo a paz e a alegria. É como o trigo que vai sendo moído. Quem pega a farinha de trigo e pega um grão de trigo não enxerga a mesma coisa. Mudou tanto, moeu tanto, que agora está diferente. E assim tem sido com as nossas vidas às vezes. Às vezes, para darmos o melhor de nós,
precisamos passar por processos que nem sempre são agradáveis. O trigo, para gerar o pão, ele precisa primeiro ser moído. Não é? A azeitona, para liberar aquele azeite gostoso que você gosta de pôr na tua salada, principalmente os mais fitness, né? Precisa prensar a azeitona. Uma flor, para liberar o seu perfume, ela precisa ser esmagada. E assim é conosco às vezes. O processo não é muito legal. Ninguém quer ser esmagado. Ninguém quer ser moído. Ninguém quer ser prensado. Mas Deus, quando Ele quer trabalhar e tirar o melhor de você, Ele vai às vezes levar você para a prensa. Ele vai levar você para situações da vida que vão lhe trazer dificuldades, dores, situações que você vai dizer assim, não estou contente de viver uma situação como essa. Mas depois que você passa por ela e você olha para trás e diz, nossa, eu melhorei muito depois daquela situação que eu passei. Eu aprendi muito depois daquilo que eu vivi. Por quê? Porque o processo, ele nos ensina e nos leva em direção daquilo que Deus quer que nós sejamos. A azeitona, ela não pode querer ser azeite sem antes passar pela prensa. Amém? O trigo não pode querer ser farinha sem antes passar pela moenda. Ser moído para aquilo que ele foi criado. Então, às vezes, você vai sentir que a vida vai lhe trazer situações que vão parecer como uma prensa na nossa vida. Um deserto, um tempo de perda, um tempo de luta, um tempo de dificuldade, um tempo onde você olha para si mesmo e diz, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Por quê? Como disse a Clarissa, né? Por que eu fui para Michigan, né, filha? Hã? Michigan, e depois quis voltar para cá, e as pessoas diziam, você é doida, você estava lá na prensa, saiu da prensa, agora quer voltar para a prensa. Eu quero, porque se lá na prensa é que Deus vai tirar de mim o melhor. Vai extrair de mim o melhor. Então, às vezes, lutas e dificuldades nem sempre são sinais de derrota. Nem sempre. Às vezes passamos por momentos difíceis, e esses momentos difíceis, na verdade, estão nos moldando, estão nos preparando, estão nos fazendo crescer para aquilo que vai ser manifesto em nossa vida depois. Sabe? Você vai no mercado e compra um vidrão assim de azeitona, você paga baratinho. Mas quando você quer comprar um vidrão assim de azeite, custa caro. Não é? Custa caro. Por quê? Porque a transformação gerou valor. A prensa foi doída, foi, mas ela gerou valor. Ela purificou, ela refinou aquilo que tinha dentro da azeitona e depois trouxe para fora o melhor dela, que era o azeite. Assim o Senhor faz conosco às vezes. Nos coloca às vezes em situações que nos prende, que nós sofremos, que nós passamos por momentos assim, meu Deus, eu vou desistir. Mas quando você termina aquele processo, você olha e diz assim, uau, Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. E hoje eu sei que eu sou melhor do que tudo isso. Então, quando a gente vai celebrar a ceia, a gente olha para o pão, a gente olha para o suco da uva. A uva é outro exemplo, não é? Só dá suco se espremer, né? Espremer. E de vez em quando parece que a gente é uva, né, gente? O povo pisa na gente. Pisa na gente. Amassa a gente. Você fala, Deus, por que eu estou vivendo isso nesse trabalho? Esse patrão doido, essa mulher doida aqui. Calma, querido. Deus está só tirando o teu melhor. Deus está só preparando você para aquilo que Ele te chamou para ser. Ele não te chamou para ser uva, Ele te chamou para ser o suco. Ele não te chamou para ser azeitona, Ele te chamou para ser azeite. Só que você não vai virar azeite da noite para o dia. Processos virão, situações virão, que vão te levar a ser aquilo que Deus
sonhou, preparou, escreveu acerca de você. No Salmo de número 139, o salmista Davi, o rei Davi, ele vai escrever esse salmo e dizer assim: todos os meus dias estavam escritos diante do Senhor. Então aquilo que Deus tem para você já está escrito, já está preparado, já está planejado. Nada foge do controle do Senhor. Talvez você diz: Deus, mas essa situação que eu estou vivendo, isso é impossível. Calma, está tudo debaixo do controle de Deus. Ele não perdeu o controle das coisas. Ele continua sentado no seu alto e sublime trono. E de lá do seu trono ele continua governando todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. A minha e a sua história. Então não pense que lutas e dificuldades são sinais de derrota. Começa a olhar para as suas lutas e as suas dificuldades e enxergar nela o caminho para o propósito de Deus. Deus tem um propósito em cada um de nós. E Ele vai cumprir esse propósito em nós. E aí, nós passaremos por processos. E o que vai dizer se esse processo vai ser rápido ou demorado é a capacidade que você tem de se entregar. Quanto mais duro é o grão de trigo, mais tempo ele tem que ficar sendo moído. Entendeu? Então deixa de ser esse coração duro. Amolece esse coraçãozinho seu, essa mente sua, esse jeito seu. Pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Os mais velhos vão dizer: Gabriela. Lembram, né? Você nasceu assim, é verdade. Você cresceu assim, é verdade. Mas a Bíblia diz que Deus tem uma nova história para cada um de nós. Nós podemos ser mudados. Nós podemos nos deixar mudar. Nós podemos nos deixar moldar. E moldar para aquilo que Deus tem para nós. O molde, ele pode ser a vontade de Deus. Ou o molde pode ser a sua vontade. Às vezes, quando somos espremidos demais, alguns de nós liberamos suco de uva, liberamos azeite. Alguns de nós liberamos amargor. Liberamos ódio. Liberamos birra. Já viu aquele filho que você leva ele no mercado, você não compra o carrinho para ele, ele faz birra? Deita no chão, rola, derruba. Outro dia mostrou uma cena, um menino derrubando metade do mercado, passando a mão nas prateleiras assim, jogando tudo pro chão. A minha primeira pergunta é: não tem pai uma criança dessa? Não tem mãe uma criança dessa? Impossível. Impossível. Mas por quê? Porque ela decidiu liberar aquilo que é a vontade dela. Quando nós decidimos liberar aquilo que é a nossa vontade, aquilo que é o nosso desejo, aquilo que é o nosso coração, aquilo que é o nosso orgulho, nem sempre nós vamos liberar o nosso melhor. Quando nós deixamos liberar aquilo que Deus colocou em nós, aquilo que Deus quer extrair de nós, nós entregamos para as pessoas ao nosso redor o nosso melhor. Aquilo que Deus colocou de essência em nossos corações. Então, nessa manhã, o meu desafio para você é: deixe Deus levar você no teu processo, na tua vida, para que você possa liberar o melhor de Deus para aqueles que estão ao seu redor. Deixa eu te contar uma história. E a gente vai encerrar aqui. Antigamente, no lado oriental lá de Israel e todo aquele povo, eles já usavam o trigo, vocês sabem disso. Faziam pão. Mas eles tinham uma receita muito boa. Quando alguém estava doente, quando alguém estava fraco, ou quando uma criança nascia mais fraca, eles preparavam um pão de uma forma diferente. Eles pegavam o grão do trigo. Você sabe, você já viu milho, trigo, feijão, arroz. Se você guarda no saquinho dentro de casa, está tudo bem. Se você põe ele na água ou na umidade, ele brota. Ele vai para frente, ele cresce. Não é assim que faz? Você pega um caroço de abacate,
joga fora, beleza. Mas se você botar ele na água, ele brota. Amém? O que eles faziam? Eles pegavam um grão de trigo, quando a pessoa estava doente, estava precisando se fortalecer mais. Eles pegavam aquele grão de trigo e colocavam eles num lugar úmido, para que ele começasse a brotar. Quando ele começava a brotar, eles pegavam aquele trigo, moíam e faziam um pão daquele trigo germinado. Por que eles faziam isso? Porque quando o trigo começava a germinar, ele começava a liberar tudo aquilo que tinha dentro dele. Você sabe, dentro de uma semente tem uma árvore, né? Tem ou não? Dentro de uma semente tem uma árvore inteira, você não vê. Você olha para uma semente de laranja, não pode ser uma árvore daqui, mas sai. Só não sai não só uma árvore, como sai muitos e muitos e muitos frutos. Então eles criam, dentro da ciência que eles tinham na época, que quando o trigo germinava, ele começava a liberar todo o seu potencial. Então eles faziam o pão daquele trigo, e daquele trigo então gerava-se um pão com mais vitaminas, com mais minerais, com mais coisas que iam ajudar no fortalecimento daquela pessoa que estava doente, que estava abatida, que estava precisando de uma vitamina, vamos dizer assim. E a gente entende e sabe que toda semente, primeiro, antes de brotar, ela precisa morrer. A semente primeiro ela morre. A Bíblia diz que primeiro você lança a semente na terra. Abre para mim João capítulo 12, 24. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ele ficará só. Não é isso? Se eu guardar o trigo na minha mão, ele vai ficar só a vida inteira, vai ser trigo. A vida inteira, vai ou não? Vai? Vai. Mas se eu botar ele no solo, ele vai morrer primeiro. Mas quando ele morre, ele se abre, começa uma nova planta, começa uma nova vida. E ele brota então uma árvore de trigo. E é isso que João está dizendo. Se o grão de trigo não for plantado e não morrer, ele fica só. Mas a sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos para cada um de nós. Assim é Jesus. Nós precisamos também morrer para gerar uma nova vida. Hoje, as meninas morreram como um grão de trigo. Foram plantadas, germinadas e renasceram para uma nova vida, uma nova história. E assim também é com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele primeiro foi morto, foi colocado em uma sepultura, mas depois de 3 dias, ele brotou outra vez. Ele ressuscitou e começou uma nova vida para cada um de nós. Hoje nós somos convidados a viver essa nova vida, a andar com este pão, que é Jesus, o pão que alimenta a todos nós. O pão que nos dá vida e vida em abundância. Quando tudo parece seco, quando tudo parece perdido, sem cor, sem esperança, o Espírito Santo vem e sopra sobre a nossa vida. E a gente renasce e começa uma nova história. Não é, Clarice? É assim que está. Porque o grão está germinando. Deus está transformando as nossas vidas. Através do quê? De um pão vivo que desceu dos céus. Aquele pão germinado que eles faziam com a semente germinada do trigo, eles chamavam de pão vivo. Pão vivo. Esse é um pão vivo, porque era um pão de trigo vivo. E aí Jesus desce dos céus, vem até nós e diz assim, gente, vocês estão doentes, vocês estão fracas, vocês estão necessitando de se fortalecer, de ficar melhor, de crescer, de vencer? Então preste atenção, porque eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vocês precisam andar comigo. Vocês precisam comer de mim. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. Celebrarmos a vitória do Senhor Jesus, celebrando com ele a ceia e comendo do pão vivo que desceu dos céus. O pão vivo. Assim como o pão representa o Senhor, assim nesta manhã nós vamos participar da ceia,
sabendo que estamos com o pão vivo que desceu dos céus. Estamos com aquele que tem em sua vida, em seu poder, em sua palavra, em seu amor, em seu coração, o poder de nos dar vida e nova vida. E vida em abundância. E vida em alegria. E vida em vitória. Hoje Jesus te chama, querido, para se alimentar dele. Para se alimentar daquilo que ele quer oferecer para cada um de nós. O pão que alimenta o mundo não nasce do conforto, mas da entrega. É o grão entregue que se transforma no pão que dá a vida. É o Cristo entregue na cruz que se transforma no pão que nos alimenta e nos dá vida, que nos perdoa do pecado, que nos liberta da escravidão e nos coloca para sermos de novo filhos de Deus em todo tempo e em todo momento. Amém? Amém. Então hoje, nesta manhã, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas antes de celebrar a ceia, eu quero apresentar mais uma vez as pessoas que se batizaram e também aqueles irmãos que vão fazer parte da nossa nova família, aqueles que estão chegando. Então eu queria chamar aqui à frente algumas pessoas. Queria chamar aqui à frente a Rafaela, o Fabian, o casal. Vem aqui à frente para estar conosco. Muito bem. As meninas que se batizaram, vêm para cá. Ficam aqui do lado também. Pode vir aqui desse lado. Esse lado aqui está meio cheio hoje. Isso. Muito bem. Muito bem. Eu queria também chamar uma pessoa especial aqui. Tice, vem aqui, querida. A Tice está sempre cercada das suas guarda-costas. Vocês já perceberam ou não? Tem sempre umas 2, 3 moças ali cercando ela. É que a Tice, ela é, né, a coordenadora, a líder de um grupo muito precioso da igreja, que é o grupo das au pair. Quem mais é au pair aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem já foi au pair na vida aí? Deixa eu ver. Olha lá. Né? Isso aí, tá vendo? Que bacana. E essas moças, né, são frutos do trabalho. Né? A Clarissa, a Amanda, a Carol é filha da igreja mesmo, já estava aqui, né, Carol? Mas as duas são fruto do trabalho da Tice, do amor da Tice, né, da dedicação da Tice para o cumprimento da palavra, do evangelho e de tudo aquilo que Deus está fazendo. Então, quero trazê-la aqui também e celebrar a vida dela. Né? Celebrar a vida dela, pela vida da Amanda, pela vida da Clarissa, pela vida de cada au pair que está aqui hoje. Não é? Cada au pair, né, ela com muito carinho cuida de todas, trabalha com todas, acompanha todas. A gente ouve às vezes, pastor, ai pastor, que bom que a Tice é uma bênção, gente. Uma bênção. Obrigado, viu, filho? Deus continue te abençoando e usando a sua vida ricamente. Amém? Eu queria falar sobre a Tice. Quando eu estava em Michigan, meu primeiro contato com o evangelho foi através dela. Eu estava em Michigan, ela nem sabe, tá surpresa, né? Olha aí, ó. Mas eu conheci uma pessoa que conhecia a Tice. Então, meu primeiro contato em questão com a igreja evangélica foi através da Tice. Eu estava em Michigan. E, como eu falei, emocionalmente muito mal desde Michigan. E teve uma pessoa que chegou e disse: eu conheço uma menina que ela faz célula online. Participa. Eu falei: vou participar. E quem estava falando era a Tice. É as peregrinas, né? Acho que a Thalita. As peregrinas, a Thalita também. Então, assim, a Tice, estou muito feliz de ela estar aqui. Então, estamos todos juntas aqui. Então, assim, a Tice realmente, ela é tudo. A graça de Deus. O evangelho caminhando pelas redes sociais, né? Pelas formas que tem hoje de caminhar. Então, a Tice daqui de Stanford estava falando ao coração da Clarissa lá em Michigan. A gente não pode deixar de entender o poder do evangelho, o poder da palavra, o poder do testemunho que a gente tem nas mãos. Muito bem, queridos. Maravilha. Amém? Todos falaram amém? Amém? Amém. Então, nesta manhã, a gente quer, né, celebrar e receber as 3 que se batizam,
nessa manhã, a Clarissa, a Amanda, a Carol, e também queremos receber aqui o Fabian, a sua esposa Rafaela, a família. Cadê o menino? O menino está lá na sala, né? Com as crianças. Isso, está lá com as crianças. Eles também estão caminhando com a gente já há um pouco de tempo e tomaram a decisão de fazer parte definitivamente dessa família e são muito bem-vindos. Obrigado pela decisão de caminhar junto com a gente, de estar conosco. Para nós é um motivo de muita alegria poder receber vocês, mas claro também de muita responsabilidade, porque a gente entende o poder e o valor que tem uma alma no reino dos céus. Então, nós sabemos que Deus está nos dando mais uma responsabilidade de cuidar de mais uma casa, mais uma família. Isso para nós é privilégio, é alegria e é bênção. Amém, queridos? Amém? Então, hoje, esse pessoal aqui chega para complementar a nossa família, estar conosco, pessoas lindas e maravilhosas que Deus tem trazido e colocado no meio de nós, acrescentando a família, como Ele nos ensinou, né? Que Deus vai salvando todos aqueles e trazendo para a sua casa, para a sua igreja, para que nós possamos continuar crescendo e vivendo aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Então, estende suas mãos para cá, vamos orar, vamos abençoar essas pessoas, vamos recebê-la na casa do Senhor, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós queremos, nesta manhã tão maravilhosa, agradecer ao Senhor pelo privilégio, Pai, de sermos, ó Deus, escolhidos pelo Senhor para recebermos essas vidas tão preciosas de Tuas mãos, Pai. Nós nos alegramos nesta manhã por a vida de cada um aqui presente, Pai, da Rafaela, do Fabian, da Amanda, da Carol e também da Clarissa. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, e pedimos a Ti, ó Pai, que no coração deles, a cada dia, a cada momento, a Tua palavra, o Teu poder, a Tua unção esteja visitando, derramando sobre eles, ó Deus, não somente o Teu cuidado, mas a Tua direção, dando a eles, ó Deus, visão daquilo que o Senhor tem preparado para o coração deles, ó Pai. E nesta manhã, nós nos alegramos pelo privilégio e tomamos posse, ó Deus, de cada promessa do Senhor para as nossas vidas, Pai. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que continue derramando da Tua bênção, do Teu poder e da Tua graça sobre cada uma dessas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nos alegramos, Te louvamos e Te bendizemos. Em nome de Jesus, amém! Glória a Deus! Parabéns, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado, sejam bem-vindos. Deus abençoe, obrigado pela decisão. Aleluia! Deus abençoe. Isso, pode abraçar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Oh, muito bom, muito bom. Graças a Deus. Muito bem. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa manhã. Vamos participar do cálice, do pão, sabendo que Ele é aquele trigo, o pão vivo que desceu dos céus. O pão vivo. Ele é aquele trigo que brotou novamente, para que do seu brotar Ele pudesse trazer para nós um pão que dá vida, um pão que nos alimenta, um pão que nos alimenta para a vida eterna. Porque aquele pãozinho da padaria só dura até meio-dia, né, gente? Só dura até meio-dia, né? Mas esse pão da vida, ele dura para sempre. Amém? Vou chamar o Rodrigo aqui para me ajudar. Cadê o Rodrigão? Vem para cá, querido, por favor. Nós vamos servir a ceia. Eu vou pedir a você que fique de pé agora, todos nós, vamos participar da ceia do Senhor. Um momento só, são 5 minutinhos, a gente fica de pé. E você nem vai ficar cansado, fica tranquilo. Glória a Deus, amém. Aleluia. Nosso Deus e Pai, nesta manhã nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Por tudo que está acontecendo aqui, Senhor, pela festa, pela vitória, pelas bênçãos,
pelo teu cuidado em nossas vidas. E queremos agora, Pai, celebrar a ceia do Senhor com o nosso coração grato, Pai, sabendo que o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus e que nos alimenta para a vida eterna, Pai. Então, nesta manhã, nós consagramos a Ti o pão e o suco da uva e colocamos em Tuas mãos para que o Senhor abençoe e que, através desses elementos, que cada um que participar dessa ceia seja visitado pelo alimento que cai dos céus, pelo sangue que limpa todo pecado. Toque em nossas vidas nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Aleluias. Nós vamos servir a ceia e enquanto nós servimos, eu quero dando uma palavra para os irmãos. Pode servir. Fique de pé, querido, nós vamos receber e permanecer de pé e depois celebramos todos juntos, por favor. O apóstolo Paulo, quando ele vai ensinar os coríntios acerca da ceia, ele escreve dizendo que eu recebi do Senhor, eu também vou lhes ensinar. Que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou em suas mãos um cálice. Ele deu esse cálice aos seus discípulos e disse: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue que é derramado por vós. E do mesmo modo ele tomou o pão, ele partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei todos vós. Este é o meu corpo que é partido por vós. Então nós temos aqui os elementos da ceia. O pão sem fermento, o pão puro, o pão vivo que desce dos céus, para que eu e você possamos ser restaurados, para que eu e você possamos ser fortificados, para que eu e você possamos ser parte daquilo que é a presença de Deus em nossas vidas. Você está recebendo não um pão qualquer, mas o pão que traz em si a presença do Deus Todo-Poderoso. Você não está recebendo simplesmente um cálice com o suco da uva. Você está recebendo um cálice que representa o sangue de Jesus, o sangue que foi vertido na cruz para perdão de todos os nossos pecados. Então, nesta manhã, nós vamos participar desta ceia de comunhão, sabendo que aquilo que foi dado a nós é para a nossa vida, para a nossa libertação, para a nossa preparação para vivermos o melhor de Deus para cada um de nós. A ceia do Senhor representa a comunhão do Senhor com os seus discípulos, do Senhor com aqueles que creem no seu nome e vivem segundo a sua vontade e a sua presença. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe.